irmãos, queridas irmãs. Boa noite. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, em nome de Jesus, para estudarmos um pouco mais. Agradecer pelo convite que nós consideramos, né? Costumamos sempre falar, quando somos convidados a participar de uma tarefa na seara do Cristo, não é trabalho, e sim uma bênção, um verdadeiro presente. Então, não poderia iniciar esse singelo trabalho sem, ao menos, agradecer por esta oportunidade. Oportunidade de estudo, porque nós vamos mergulhar em um assunto, pesquisa, para trazer, a gente compila e traz para a gente refletir. Me coloco como instrumento da espiritualidade para justamente repetir tudo aquilo que a gente pesquisa, que a gente encontra, que a gente faz aquela garimpagem, né, na vasta literatura espírita, essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, consola e instrui a todo momento. Então, na noite de hoje, eu trouxe para vocês uma reflexão em torno do Evangelho no Lar, momento sagrado. A mensagem que foi lida agora guarda assim muita intimidade com o tema que a gente vai discorrer ao longo desses minutos. A gente vai comentar um pouquinho, mas eu achei uma maravilha. Vai servir até de suporte, né, para a gente caminhar aí com esse tema tão maravilhoso. Confesso a vocês que eu fiquei surpreendido quando comecei a pesquisa de tantas informações, de tantas citações nas obras espíritas do culto do Evangelho no Lar. Pensava que era uma coisa fechada, um assunto fechado, aqui e acolá, mas me surpreendi e vocês vão ver que tem várias citações. Então isso é muito bom, porque o Evangelho é uma bênção em nossa vida, uma bênção para a nossa família. Então, vamos falar primeiramente. A nossa exposição ela é subdividida em 3 partes. Primeiro momento, essa introdução, a gente vai comentar um pouco sobre família, lar e Evangelho no lar, que é o roteiro, né, para a nossa felicidade. O Evangelho do Cristo nós já aprendemos que é o roteiro seguro para alcançarmos a nossa plenitude. Então a gente vai comentar um pouco. A segunda parte é algumas citações, né, de finalidade, propósito, objetivo do culto do Evangelho no lar, nossa vida e nossa família. E por fim a gente vai falar um pouco sobre o roteiro, né? Como é que a gente pode estar realizando o Evangelho. Por isso foi distribuída aí essa mensagenzinha, a gente vai comentar um pouco sobre ela no decorrer aqui das reflexões. Então, meus irmãos, família. O que dizer dessa instituição sagrada? A família representa a importante célula da sociedade, espaço privilegiado das primeiras aprendizagens dos espíritos reencarnados, com relevante função de amadurecimento espiritual. Esse conceito de família achamos muito interessante, por isso fizemos questão de colocar no slide. Ela foi retirada de um livreto de uma campanha permanente da FEB, intitulada Família, uma campanha da evangelização, e nos traz alguns elementos aqui para a gente refletir um pouco, para a gente perceber o quanto é sagrada essa instituição, tão necessária para o nosso amadurecimento espiritual, porque a concentração de espíritos que, pela permissão de Deus, tem a oportunidade de fortalecer os laços de amizade, de carinho, de fraternidade e de amor, além da oportunidade bendita do reajustamento perante as suas leis, porque nem sempre no núcleo familiar tem um espírito que coaduna com as ideias, com o comportamento. Normalmente sempre tem um ou outro que destoa, né, da grande maioria. E infelizmente, ainda por conta da nossa imaturidade, o primeiro movimento que fazemos perante esses espíritos é o afastamento, é o isolamento, quando na verdade é uma bendita oportunidade de nós nos aproximarmos para desenvolver ali o sentimento fraterno, de comunhão, de irmandade.
porque nem todos os espíritos vêm à Terra para nos fazer mal. Pelo contrário, ninguém vem para nos fazer mal. Então, um espírito que é inserido no núcleo familiar, ele tem um propósito ali, ou para nos ajudar, ou para ser ajudado. Mas, muitas das vezes, como eu falei, a nossa imaturidade espiritual faz com que a gente não perceba isso, e aí a gente rechaça esse espírito, a gente critica, a gente condena, a gente afasta, a gente isola. Mas isso é decorrente também das influências que esse núcleo familiar sofre. Pergunta 459 já sinaliza isso, essa questão da influência, né? Somos influenciados o tempo todo, não só pelos benfeitores espirituais, mas como os espíritos que ainda nutrem algum tipo de sentimento contrário à caridade para conosco. Vamos comentar um pouco sobre isso. Então essa influência acaba criando uma desarmonia nesse núcleo familiar. E aí, se não prestarmos atenção, se não buscarmos meios e recursos para a sustentação desta instituição sagrada, a gente pode estar perdendo a grande oportunidade desse reajustamento com esses espíritos. Então, Kardec, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, 1857, ele pergunta a espiritualidade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a espiritualidade nos revela uma recrudescência do egoísmo, ou seja, se nós relaxarmos perante essa instituição, sagrada instituição, que Deus nos concede como instrumentos para o nosso aprimoramento espiritual, haveria o agravamento, o aumento, o crescimento do egoísmo, que junto com o orgulho são as grandes chagas da humanidade, ou seja, são os nossos grandes desafios. Então busquemos fortalecer a nossa família, observar aquele irmão que está destoando por conta de uma ideia diferente da maioria, de um comportamento, de uma fala. Busquemos nos aproximar para que, de certa forma, plantar no coração desse irmão a semente da fraternidade. Um dia há de germinar. Não tenhamos pressa com a colheita, basta a gente nos preocuparmos com o plantio. E o lar? O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Palavras de André Luiz, no livro Missionário da Luz. Bom, já falamos um pouco da família, que são esses espíritos, né, que convivem, mas eles precisam de um ambiente para desenvolver as suas missões, as suas diferenças, trabalhar essas diferenças, né, buscando a boa convivência, a convivência fraterna, e onde Deus, em sua infinita sabedoria, permite que essas almas se encontrem para esse desenvolvimento, desse longo processo, no lar. O lar, muitas das vezes, nós interpretamos como uma construção de tijolo apenas, né? Mas só que o lar transcende isso, transcende a matéria física, não é simplesmente só uma residência de tijolos, que pode ser desde uma cabana até as grandes mansões, porque o lar é o espaço onde vai abrigar esses espíritos que tem cada um papel a desenvolver. Uns vêm para ajudar, outros para colaborar. Isso a gente já aprendeu, ou estamos aprendendo, quando estamos refletindo sobre o planejamento reencarnatório. Muitos de nós tivemos, ou temos, ou já tivemos a oportunidade de participar efetivamente do planejamento reencarnatório. E ali, se for para o nosso adiantamento, se for do nosso merecimento, a gente escolhe um núcleo familiar para reencarnar, para ajudar, para ser ajudado, e assim se reajustar, porque o propósito é nos reajustarmos para um dia nós sentirmos de fato o que é a verdadeira família universal. Temos 3 famílias: carnal, espiritual e a universal. A nossa meta é viver em comunhão plena
com a família universal. A mensagem acabou de citar, né, uma parte disso. Então, o lar é justamente isso, transcende a questão da matéria. Neste livro aqui maravilhoso, que aproveitamos para fazer aqui um incentivo à leitura, Jesus no Lar, quem ainda não leu, leia. Quem tiver o interesse, porque, como eu falei, né, nós estamos aqui para repetir as coisas que a gente lê. E muitas das vezes um ponto durante a apresentação nos chama atenção. Então, quem quiser buscar, aprofundar sobre esse assunto, que é impossível a gente trazer tudo, né, esmiuçado em 40, 50 minutos, busque nesse livro, uma maravilha, vários capítulos falando sobre isso, sobre a questão do Evangelho, a implantação do Evangelho em nossas vidas. Então, no seu capítulo 1, o Espírito Nélio Lúcio, e aí a gente abre aspas para fazer um comentário, espíritos como Nélio Lúcio, Joana de Ângeles, Emmanuel, Amélia Rodrigues, se percebermos a característica da leitura dele, o estilo, vamos perceber a riqueza de detalhes das palavras. Então, se fecharmos os olhos quando estivermos ouvindo uma mensagem ou estiver lendo, se a gente se concentrar mesmo, parece que a gente está vivendo aquele momento, aquela situação. E isso não é por acaso não, meus irmãos, porque esses espíritos com alta envergadura moral, intelectual, moral, espiritual, eles, com a permissão de Deus, têm acesso a arquivos da humanidade. Assim como o nosso perispírito registra as nossas situações, as nossas vivências e experiências, as informações, as situações, as ocorrências que ocorreram na Terra, nos mundos, nos planetas, elas ficam como se fossem arquivadas. E poucos espíritos têm a condição de acessar esses arquivos. Por isso que quando lemos mensagens desses espíritos que citamos aqui, nós sentimos isso, a riqueza de detalhes. Então, o Espírito Nélio Lúcio vem nos trazer, no primeiro capítulo desse maravilhoso livro, intitulado O Culto Cristão do Lar, uma passagem em que Jesus se reunia, né, vamos lembrar um pouco, se reunia na casa de Simão Pedro, né? Então, em um dado momento, numa tarde daquela, reunido ali com os seus, ele percebe que a conversação não estava agradável. Os assuntos que estavam sendo discutidos, abordados ali, eram inúteis, improdutivos, fúteis. E aí o mestre, aproveitando todas as oportunidades para nos evangelizar, pede a Pedro para que ele desenvolva o hábito da conversa salutar. E aí ele finaliza dizendo, né, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante, porque não estava improdutivo, e a meditação elevada, ou seja, leitura e oração, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Olha que informação preciosíssima nós temos. Para quem gosta de história, né? Eu sou um amante de história, isso aqui é uma maravilha para mim. Porque a gente vai lá no início e a gente entende como foi criado, por que Jesus estabeleceu esse momento sagrado em nossa família. Porque quantas e quantas vezes nós nos pegamos, né, no seio do nosso lar, essa construção espiritual, por assim dizer, não é só construção de tijolos, com conversas improdutivas, acessando conteúdos que não vai fazer nada de diferente positivamente em nossas vidas, televisão, com a sua programação deturpada, mentes doentias que tentam incutir diariamente, constantemente em nossa mente que a humanidade está perdida, que não estamos evoluindo, estamos regredindo, quando na verdade nós reconhecemos que o progresso material, intelectual está bem à frente, né? Mas o progresso moral ainda está muito vacilante, mas caminhando. Por isso, né, estamos saindo aí da fase de expiações e provas, né? Por isso que
tantos conflitos, tantas guerras, porque é nesta categoria de mundo que tem que acontecer isso mesmo, esse turbilhão. Estamos saindo já conseguimos ver no horizonte, né? Tamanhas atos, tamanhas manifestações de amor, de caridade a gente presencia. E essas mentes doentias, né, essa influência negativa sempre tenta nos atrair para realmente, para aquelas coisas que realmente ainda são degradantes, os escândalos, né, como o mestre já tinha nos alertado, né? O escândalo ainda é necessário, mas ai daquele que promoveu os escândalos. Então, não é motivo para desânimo se esse ou aquele irmão ainda está optando pelo caminho tortuoso. Lembremos da lei de causa e efeito, e não somos nós os julgadores. Cada um vai arcar com a sua semeadura, o seu plantio. Então não estamos aqui para julgar, mas pelo contrário, para mantermos firmes, cuidando da nossa família, porque se quisermos uma sociedade regenerada, iniciemos no nosso lar. Vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. Então, encerrada esse primeiro momento, vamos passar para aquele segundo, né? Como nós falamos, algumas citações para buscarmos compreender ou relembrar. Acredito que muitos ou quase todos aqui realizam o culto do Evangelho no lar. Se não realizam, chegou a hora, vocês vão perceber o quanto é importante realizar. Se tem alguém que interrompeu por algum motivo, repense para reiniciar. E para aqueles que realizam, prestemos atenção, porque tem algumas dicas aqui muito interessantes, porque muitas das vezes, com essa correria nossa, a gente acaba realizando o culto de uma forma mecânica, quando na verdade o culto do Evangelho no lar é momento de conexão com o alto. É um momento ali que a gente blinda a nossa família, reúne os nossos entes queridos do plano carnal e espiritual, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para a visita do mestre. Mas vamos lá. Então, significado, propósito, finalidade, objetivo, destinação. Qual seria, ou qual é, melhor dizendo, a utilidade do culto do Evangelho no lar? Reunião familiar que ocorre pelo menos uma vez na semana, em que os membros da família recebem efetivamente a visita de Jesus, com o intuito de criarem um hábito de refletir, despertar e acentuar o sentimento de fraternidade. Lembra lá da historinha que eu comentei, Simão Pedro? Aquela desarmonia que estava, né? Aquelas conversas improdutíveis. Então, quando nós realizamos esta reunião com os membros da nossa família, para nos dedicarmos a aprofundar um pouco, refletir a partir do Evangelho de Jesus, rota segura para a nossa evolução, para a nossa felicidade, vamos ali criando um sentimento de fraternidade, porque vamos aprendendo. Lembremos, o Evangelho não é um desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, que versa sobre as lições morais. Então, as questões morais é justamente o que precisamos aprofundar para nos tornarmos espíritos melhores. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Palavras de Emmanuel no livro Luz no Lar. O lar abriga esses espíritos, conforme nós falamos, que tem algumas diferenças, ajustes a ser feito, mas sobretudo para apertar os laços de carinho, amizade, compreensão. Então, cada gesto, cada ação que cada componente do núcleo familiar toma perante uns aos outros, isso é importantíssimo. Então, um agradecimento de um favor prestado, um momento de ouvir o que o outro tem para falar, um momento de carinho, de afeto, um abraço, um aperto de mão, um beijo. O quanto nós sentimos falta disso, do contato com os nossos. Muitas das vezes a gente passa uma semana sem sequer dar um abraço, um beijo, fazer um carinho nos nossos filhos, nos nossos companheiros.
o quanto isso é importante, porque isso aí vai também criando aquele vínculo de afetividade entre todos os membros. É como nós falamos, muitas das vezes, um desses espíritos, ou nós mesmos, né, mergulhamos num núcleo familiar um pouco estranho, porque a gente tinha uma meta a cumprir, a gente veio ali para ser compreendido, ou para reajustar um dano do passado, vamos repetir um pouquinho isso. Então, aproveitemos esses momentos em família, dessa reunião, para apertar os laços de fraternidade, para a gente criar a felicidade comum, felicidade mútua, né? Criando um ambiente favorável para recebermos a visita de Jesus. Evangelho no lar, templo do Cristo. Como assim? O nosso lar, templo do Cristo? Com certeza. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo de Jesus. André Luiz, a conduta espírita. Olha que interessante essa imagem. Estamos falando que quando realizamos o culto do Evangelho no lar, tornamos o nosso lar um templo do Cristo, mas o Cristo não entra se a porta não estiver aberta. E essa porta de onde é? É da construção de tijolos? Não. As portas do coração, as portas da mente. Então, busquemos constantemente, permanentemente, manter as portas do coração e da alma abertas para o nosso Divino Mestre, para que Ele possa nos envolver, nos proteger, nos inspirar sempre palavras de bom ânimo, de esperança, de perseverança, porque esse momento difícil que estamos passando, vai passar, como já passaram vários outros, bem mais desafiadores, pode ter certeza. Estamos na melhor geração de nós mesmos, nas melhores condições de evoluir, porque faz parte da lei do progresso isso. Outro detalhe, e porque ele não é, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, porque nós fomos contemplados, né, com a lei do livre-arbítrio, lei da escolha. Então, se não abrirmos a porta, Jesus vai permanecer de prontidão, ele e os seus prepostos, os seus mensageiros, para nos atender, nos amparar, mas é necessário que façamos o primeiro movimento. Olha que interessante e engraçado, mais rico de ensinamentos. Essas tirinhas são uma maravilha, né? Espiritinhas. Então, assim, já vai começar o Evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente. Gostaria que vocês observassem ali alguns elementos da ilustração. O semblante do amigo ali, do irmão, que está sozinho, desanimado, né? Com três elementos importantes: Evangelho em cima da mesa, que é o instrumento que nos auxilia no culto do Evangelho no lar, a água a ser fluidificada. A água, nós sabemos que é essa substância, esse produto, né, é capaz, mais apropriado para ser depositado os fluidos, né, que a espiritualidade nos traz, ou nós mesmos podemos, né, fluidificar, mas aí é assunto para outra reunião, outra oportunidade. Mas é importante a água fluidificada no momento do culto do Evangelho no lar. E o relógio, importantíssimo, porque compromisso com o dia, com a hora, disciplina, disciplina, disciplina. Então ele está ali, chegou o momento, mas ele está desanimado, porque ele acha que está sozinho. E aí a espiritualidade, comprometida com aquele compromisso que firmamos, porque o culto do Evangelho no lar é um compromisso que firmamos com a espiritualidade amiga, com os nossos benfeitores espirituais, com os nossos amigos. É o que ele pensa, e realmente é o que muitos de nós pensamos quando estamos sozinhos, né? Em algum momento ali que, por conta de motivo de força maior, alguns dos nossos irmãos não estão participando do Evangelho naquele dia, nós nos sentimos sozinhos. Esqueçamos isso, porque sempre estamos acompanhados. Quem está falando isso? É Sandro? Não, aqui, ó. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Sinalizado em Mateus capítulo 18, versículo 20. Quem falou isso? Jesus. Ele já sinalizava isso. E muitos, né, nessa passagem, ainda é natural, tem dúvidas, né? Mas ele falou 2, eu estou em 1. Será mesmo?
Quem é que está ao nosso lado quando nós fazemos a conexão com o alto? Me ajuda. Quem? Exatamente. Então jamais estaremos sozinhos. Então, se passarmos por esse momento de estarmos sozinhos para realizar o Evangelho, cumpramos aquilo que foi acordado, porque certamente a espiritualidade está ali nos amparando, trazendo tudo que nós necessitamos e merecemos. Evangelho no lar, momento de doação e reconciliação. Olha que interessante. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo no bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Emmanuel no livro Pão Nosso. Quando nós aprofundamos o estudo do Evangelho, das lições do Mestre, quando nós aprendemos e, sobretudo, quando nós iniciamos o momento excepcional que é da prática, a vivência dessas lições, nós somos instrumentos de Jesus a evangelizar os nossos irmãos, a partir das nossas palavras? Não. A partir dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos exemplos. O quanto é importante nos dedicarmos ao estudo do Evangelho, e se for em família, melhor ainda, porque a família é o primeiro laboratório onde a gente vai experimentar essas situações. É na família que vamos nos deparar com os primeiros desafios: traição, incompreensão, mentiras. É um motivo para a gente desanimar? Pelo contrário, vamos exemplificar. Então, a partir do meu exemplo, eu vou educar os meus filhos, eu vou despertar talvez na companheira, no companheiro que não está, seguindo o caminho do bem, para ele despertar, e assim nós nos tornamos, instrumentos do alto para iluminar também as outras almas. Mas, sobretudo, busquemos a nossa reforma íntima, porque ainda não somos perfeitos. Nós somos espíritos ainda que têm uma caminhada muito longa, e é natural que, dado um momento ou outro, a gente vai vacilar, a gente vai errar, mas não é possível, não é mais aceitável de nossa parte para com nós mesmos alimentar sentimentos de culpa. Pelo contrário, vamos nos arrepender consciencialmente e vamos reparar os nossos erros e seguir em frente, porque só assim a gente alcança a nossa plenitude. Evangelho no lar, reduto dos benfeitores do alto. Como assim? O Evangelho no lar serve de templo para o Cristo e reduto de concentração dos benfeitores? Perfeitamente. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos mentores. Nélio Lúcio, Jesus no lar. Quando nós nos empenhamos a realizar o culto do Evangelho no lar, seguindo aquele roteirozinho que a própria espiritualidade nos traz, porque cada fase, cada momento do Evangelho é importante, o estudo do Evangelho é importante. Então, quando nós nos dedicamos a isso, nós firmamos o compromisso de fazer aquilo com sentimento, nós transformamos a nossa casa na sede dos benfeitores espirituais. Por quê? Porque muitas das vezes a espiritualidade já percebeu o nosso compromisso, já percebeu que nós realmente queremos nos transformar em espíritos melhores para sermos instrumentos de Jesus, e nos dão a oportunidade de trazer quem para nos fazer uma visita? Os nossos entes queridos que já partiram. Quando nós somos agraciados com isso, e quando tem a permissão dos benfeitores nos trazê-los, um instante, por favor. Nós acabamos de ser recursos da espiritualidade, preparando o ambiente para receber espíritos com alta envergadura moral, e muitas das vezes espíritos, e aqui não é para ninguém ficar temeroso, eu sei que estamos
num templo espírita, isso aí não amedronta ninguém. Muitas das vezes, espíritos são trazidos em nosso lar com a permissão, com acompanhamento, com a direção, com o amparo de espíritos superiores para aprender conosco. Por isso que é fundamental a gente seguir o roteirozinho, o estudo, a sequência ali do Evangelho, porque eles vêm para ouvir, só simplesmente vem, ouve, entendeu? E segue em frente, acompanhados. Mas tem um detalhe também, há necessidade de criarmos um ambiente, como estamos falando, há toda uma preparação. Então, músicas degradantes, conteúdos impróprios, maledicências, conversas improdutivas, vai criando uma psicosfera um tanto desagradável, desapropriada, não vai criar essa sintonia com a espiritualidade amiga. E aí é que mora o perigo, porque quando não criamos essa ambiência para receber os benfeitores espirituais, podemos atrair espíritos que nutrem e fomentam sentimentos contrários a elementos da família. Por isso, temos assim oportunidade de ouvir, principalmente aqueles que trabalham, né, na questão do atendimento fraterno, famílias e famílias relatando isso, essa desarmonia no lar. O pai não consegue um relacionamento bom com os filhos e vice-versa. Muitas das vezes são aquelas influências que comentamos lá no início, as influências negativas, esse bombardeio de pensamentos deletérios dele para conosco. Então vamos ter atenção para criar uma ambiência favorável à visita dos benfeitores. Evangelho no lar, ponto de luz ante a escuridão, recurso eficiente para a asepsia do lar. Acabamos de falar, né? Dependendo das nossas ações do cotidiano, vamos criando essas manchas, né? Essas sombras. E isso não é legal para o nosso lar, porque o nosso lar ele tem que estar iluminado constantemente. E quem vai fazer esse trabalho? Somos nós. Cada um membro da família é responsável por criar uma ambiência fraterna para recebermos os nossos benfeitores, os nossos amigos. Então, outra tirinha maravilhosa, olha só. E aí a gente agradece, né? Como tem mentes brilhantes, capazes de fazer uma coisa simples, aparentemente simples, mas recheada de elementos que nos traz ensinamentos maravilhosos, que facilita o nosso entendimento. Então, mais uma. Olha o semblante, sempre o semblante. Cheguei para perturbar a casa do Zé. O outro já vem até desanimado, já, né? Porque, assim, os espíritos que nutrem algum sentimento de vingança, de ódio para conosco, eles vêm assim. Eles vêm realmente querendo criar um tumulto em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Eles não querem perder a oportunidade de criar uma desarmonia em nosso lar. Aí o outro diz assim, não vai dar mais, não dá mais. Aí, por quê? Ele começou a fazer o Evangelho no lar. E agora um elemento que eu gostaria que todos prestassem atenção. A direção da luz daquele lar, daquela residência. De dentro para fora. O Evangelho começou. Então, quando nós iniciamos o culto do Evangelho no lar, é uma luz que acendemos ante a escuridão. E essa luz, ela não só beneficia o nosso lar, beneficia os nossos vizinhos, beneficia os nossos parentes, porque tudo é pensamento. Isso aqui foi uma forma do autor da tirinha demonstrar isso, né? Luz. Nosso pensamento não é matéria? Nosso pensamento é matéria, se transforma e aí viaja aí pelo universo infinito. Então essa luz, que é esse pensamento, vai alcançar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes e também os espíritos. Vou voltar aqui um pouquinho. Reconciliação. Essa luz que emana do nosso lar alcança também aqueles espíritos que muitas das vezes, em encarnações passadas,
nós os prejudicamos. E por isso que hoje, talvez, eles ainda alimentam o sentimento de vingança por conta de algo que fizemos para ele. Então, o momento do Evangelho no lar é esse momento de a gente nos aproximar com esses irmãos através do pensamento, pedindo perdão. E certamente ele vai absorver isso, porque ninguém é capaz de se defender da força do amor. Se nós mentalizamos pensamentos recheados de boa vontade, de caridade e de perdão, vai alcançar o destino, porque os benfeitores espirituais vão trabalhar para isso. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia, né, Lúcio? Então, quando nós atraímos pelo nosso pensamento, pelo nosso coração, pela nossa alma, com o desejo ardente de fazer o bem, os espíritos superiores vêm ao nosso encontro e aí quebra, né, esse ciclo vicioso de ataque, de influência negativa que sofremos, dando espaço ao ciclo virtuoso da virtude, da compreensão, da proteção, da união propriamente dita. Evangelho no lar, recurso terapêutico indicado pela instituição espírita. Olha que maravilha. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Temas da Vida, nos traz a seguinte informação. Na verdade, um convite. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Eu pergunto, a casa espírita pode fazer isso? Deve. O Evangelho no lar é um recurso terapêutico para processos, né? Para conflitos, para a má influenciação, obsessão, possessão, e aí vai. Então a casa espírita, ela tem que estar preparada para ter, no mínimo, tarefeiros dispostos a ajudar, a colaborar, a auxiliar aqueles irmãos que ainda não realizam o culto do Evangelho no lar. Aquelas almas que chegam normalmente por meio do atendimento fraterno, onde o médium ali inspirado, acompanhado pelo benfeitor, identifica que, de certa forma, naquele lar, naquele núcleo familiar, há uma desarmonia, há um processo obsessivo. Então, ele indica, ele sugere, recomenda e instrui para que aquela família inicie o Evangelho no lar. E podemos acreditar, é eficaz. Porque é questão de energia. A família não tinha o hábito de se reunir, de se ouvir, de perdoar, de vivenciar naquelas singelas ações, né? A bondade, a caridade, a gratidão. Então, quando os membros da família se transformam, né, nessas pequenas ações, vai ali fortalecendo, e os espíritos obsessores, aqueles espíritos ainda, né, que querem a desarmonia daquele lá, percebem que já não tem sintonia mais. Ué, o Sandro está indo para a casa espírita, está estudando, domingo ele gostava de fazer isso e aquilo, agora está estudando o Evangelho. Não é esse que eu gosto. Não foi esse Sandro aí que me prejudicou no passado, não. Ué, Sandro orando por mim, eu sempre ataquei ele, sempre prejudiquei ele, prejudicava a família dele, e agora ele está orando por mim. E aí, aquele espírito, ele vai despertando. Quando ele começa a refletir sobre isso, né, desse misto de sentimento de querer parar com o ataque, mas ao mesmo tempo aquele sentimento contrário ali, quando ele vive esse embate, quem se aproxima dele? O anjo guardião dele, e vem trazendo o quê? As nossas energias salutares, o nosso bom pensamento, a nossa intenção, e aí sopra no ouvido dele. É isso mesmo, irmão. Esquece ele, vai viver. E aí aquele espírito vai aos poucos expurgando do ser a questão da ira, da revolta. Finalizado esse momento de lembranças, né, da finalidade do Evangelho, vamos passar agora
para a questão dinâmica da coisa, né? Do roteiro. Por isso, nós entregamos essa mensagenzinha. Vocês podem perceber que no verso tem um roteiro indicado. Quem ainda não realiza o Evangelho pode seguir isso. E quem já realiza, aqui há uma missão. Ó, Dr. Bezerra de Menezes está pedindo, não sou eu não, tá? Ó, trabalhemos pela implantação. Então aqui peço a gentileza de vocês, entreguem esse papel, busquem no nosso convívio, seja fora da casa espírita, um amigo, um parente que não realiza, entregue esse papelzinho e, na medida do possível, tente esclarecer a importância de fazer esse movimento, essa reunião, e aí a gente vai estar colaborando com Cristo. Como fazer o Evangelho? Então, escolhas da semana. Aí a gente vai rápido porque está aí no folheto e também é muito simples, né? Muito importante o culto do Evangelho no lar, mas é simples de fazer. Não tem nada complexo. Todas as ações são simples, singelas, mas eficientes. Então, escolhemos na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Então, a escolha do dia e do horário é importantíssima. Então, por isso que muitas famílias demoram um pouco de iniciar por conta disso, para tentar conciliar o melhor horário para que todos ou a grande parte dos membros possam participar. Isso é importante. Relembrando, compromisso. Uma vez estabelecido, vamos cumprir o compromisso do dia e do horário. Crianças sempre são bem-vindas ao culto do Evangelho no lar. É natural que as crianças menores, os pais, muitos pais optam por realizar num momento diferente. Ok, faz parte do aprendizado. À medida que eles forem crescendo, vamos convidá-los e eles participam ali com toda a família, mas é importantíssimo, né? No primeiro momento é só para despertar na criança que tem um momento de se recolher ali para falar de Jesus, de Papai do Céu, dos anjos, e aí o desenrolar, o desenvolvimento é natural. Na verdade, eles até anseiam por estar na mesa conosco, de tão bem que faz. Por ocasião de visitas inesperadas, é recomendável convidá-los e esclarecê-los sobre a finalidade da reunião. Muitas das vezes, estamos quase próximo de iniciar o Evangelho, uma visita inesperada. Motivo para desespero? Nervosismo? Não, de forma nenhuma. Vamos receber o nosso irmão, vamos convidá-lo. Se ele puder ficar e acompanhar, será sempre bem-vindo também, porque nenhuma visita, apesar de inesperada, é por acaso. Então, convidemos, esclarecendo do que se trata e participando também conosco. Nos casos de ausência de um ou mais membros da família, a reunião deve ser realizada por uma só pessoa, seguindo o mesmo roteiro. Já comentamos isso a partir daquela ilustração lá do nosso amiguinho que estava desanimado, mas a espiritualidade sempre presente. Então, não é motivo também para adiarmos o nosso evangelho. Vamos fazer, independente de quantos membros estiverem presentes. Agora, o roteiro. Como realizar, propriamente dito, a reunião. Inicia-se com a preparação. Essa preparação é permanente, tá, meus irmãos? Arrumação do ambiente, leitura de mensagem de harmonização, mas antes disso, ao longo da semana, é a preparação, é viver em harmonia, né? Eliminando aquelas situações em que pode trazer aquelas sombras que comentamos, músicas edificantes, palestras. Se a gente vai perder tempo com conteúdos na internet que não vai agregar nada à nossa vida, vamos colocar uma palestrazinha ali para ouvir, músicas edificantes. Vamos ler, né? O hábito, criemos o hábito da leitura, né? Porque isso cria uma ambiência, né? Justamente para a preparação para receber os benfeitores espirituais. Início da reunião, prece simples e espontânea, né? Pedindo ali a espiritualidade para que possa dirigir o Evangelho, pedindo permissão a Deus para iniciar e agradecendo também, né, a oportunidade. Em seguida, passamos para a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, começar desde o prefácio até o final, lendo apenas um item em sequência. Isso aqui, meus irmãos, gostaria que vocês considerassem o seguinte:
Cada família vai estabelecer a dinâmica do Evangelho. A grande parte da literatura, a gente buscou essa informação aqui, a indicação de ler do início até o final de forma sequencial. Por quê? Porque é um momento de estudo. E cada item daquele ali foi inserido por Allan Kardec, que foi um espírito preparado para fazer essas obras, para organizar essa obra. Então, se ele colocou uma mensagem ali, não está por acaso. Quando nós lemos aleatoriamente, vamos aprender com aquela mensagem? Vamos. Mas o estudo sistemático, ele fica comprometido. Mas isso aí é decisão da família, tá? É só uma orientação, uma recomendação, enfim. Não é regra geral. O importante é utilizar o Evangelho. Passa-se então para os comentários sobre o texto lido, devem ser breves e contados com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Esse é o momento em que nós fazemos a conexão da essência do item estudado com uma situação que está pendente, com a situação vivida por membro da família. Então é naquele momento que a espiritualidade até vai nos inspirar a tomar uma decisão. Quantas e quantas famílias, no momento do Evangelho, tem ali uma intriga, uma discussão, um clima não está muito amistoso, e com a leitura da mensagem, essas almas despertam. E ali é um pedido de desculpa, um pedido de compreensão, um pedido de união, e ali vai se reajustando novamente. Processo contínuo e lento, mas essencial. Passa-se então para a parte das vibrações, que é aquilo que a gente falou, da reconciliação com os nossos irmãos. E ali a gente vai vibrar, que é vibrar, é emitir esses pensamentos, os sentimentos, expandindo até e doando até fluidos. Nós doamos fluidos durante o culto do Evangelho no Lar, mesmo que de forma inconsciente. Muitas das vezes nós doamos fluidos, os fluidos animalizados que vão servir para aqueles espíritos. Lembra que a gente falou? Em muitos casos são trazidos espíritos para aprender, mas também para ser beneficiado com toda a energia que está ali naquele momento. Então, neste momento, vibramos pela humanidade, pela nossa família universal, O quanto é importante vibrarmos para os nossos irmãos dirigentes de nações que estão em guerra, nações onde os irmãos que estão à frente desses cargos públicos estão mergulhando ali em situações danosas de corrupção, de mentira, de intriga. Olha a importância de vibrarmos por esses nossos irmãos, para que eles sejam despertados e voltar à prática do bem, à política. A política é uma coisa maravilhosa. A política é uma ciência que foi criada lá atrás, inspirada pelo alto, para organizar a sociedade, para que aqueles que estão à frente ali, com os cargos, possam tomar as melhores e as mais sábias decisões em favor do coletivo e não do particular. Mas muitas das vezes, quando nós somos deparados com situações ou com informações de desvio disso, daquilo, qual é o primeiro pensamento que a gente tem para com esses nossos irmãos que estão de certa forma equivocados na função que exercem? Pensamentos deletérios, quando na verdade era para fazer o inverso, porque quem é que está precisando de luz, de esclarecimento, de amor? Esses nossos irmãos. Então vamos inverter isso, vamos vibrar para que eles sejam inspirados pelos benfeitores espirituais. E aí no movimento espírita tem uma corrente que proíbe isso, não se deve falar de política, tá, tudo bem, não podemos falar de politicagem, mas política sim, é algo da nossa sociedade, nós somos cidadãos. Então, se os homens de bem não se infiltrarem, trabalharem na política, a gente nunca vai mudar, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Então lembremos que vários vultos do espiritismo passaram pelas cadeiras, pelas tribunas da política. Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Bittencourt Sampaio e tantos outros. Então, que a gente possa refletir isso também, mas emitindo sempre
pensamentos de amor para esses nossos irmãos, porque eles não conseguirão bloquear isso. Isso é uma coisa que a emissão do sentimento de amor, ela não é passível de bloqueio. Então, a gente vai conseguir atingir o objetivo. Passamos para os pedidos, né? E aí fica também a liberdade da família, o que vai se pedir, porque lembremos lá, a prece, o objetivo da prece, pedir, louvar e agradecer. Então, quando nós estamos em constante oração, através da prece, nós temos também um momento de pedidos. Vamos pedir saúde, vamos pedir sabedoria, vamos pedir discernimento, vamos pedir para que os benfeitores soprem o nosso ouvido sempre palavras de bom ânimo, para a gente superar as dificuldades do caminho, como disse a mensagem aqui, e eu gostaria de comentar rapidamente. O Espírito que ditou a mensagem fala o seguinte, sombras e asperezas, né? Por que a gente está vivendo esse momento de sombra e asperezas? Nós nos sentimos espíritos, né, com sentimento de credores, e muitas das vezes somos perseguidos. A gente acabou de falar, muitas das vezes cometemos um ato equivocado que causou um prejuízo, e nada mais natural daquele cobrador, né, vir querer ajustar, querer que a gente repare. Então isso é natural, mas aí ele finaliza dizendo que a gente tem que ter o quê? Fraternidade, solidariedade, amor. A humanidade é a nossa família, ampara e serve sempre. Olha que maravilha. Então nesse momento do culto do Evangelho no Lar, a gente pode fazer esse movimento também. E encerra-se obviamente com a prece, simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos trouxeram o remédio necessário para aliviar nossas dores físicas e espirituais. Algumas recomendações: colocar um vasilhame da água fluidificada, que já comentamos, é importante. Tem famílias que optam por um copo individual, outro pela jarra, fica a critério da família. Eu vou colocar uma jarra porque vamos tomar ao longo da semana. Medicamento excelente, vai estar ali, cada um vai ser assistido e atendido dentro da sua necessidade e merecimento. Não transformar o Evangelho no Lar em reunião mediúnica, isso é muito importante. Culto do Evangelho no Lar não é momento de evocação de espírito, de manifestação do espírito. Por quê? Porque a casa espírita é o local apropriado para esse tipo de ação. Então, podemos mentalizar os nossos entes que partiram? Podemos vibrar, podemos pensar neles com muita alegria, agradecer por a oportunidade de termos convivido, mas o movimento de evocação não é recomendado, então muita atenção. Evitar discussões durante a reunião. Nós falamos que podemos fazer a conexão de alguma situação do dia a dia, desde que não seja uma situação em que a gente sabe que vai criar mais problema ainda, mais confusão, mais desentendimento. Então não é hora, porque baixamos a sintonia, a frequência, e aí atraímos espíritos que querem aquilo. Aí, na verdade, aquela ilustração lá, a gente vai apagar a luz, e apagando a luz, os espíritos que nutrem, fomentam sentimentos de raiva, ira e vingança vão se aproximar. E a gente não vai ter aquela blindagem, né? Aquele campo de força que os benfeitores espirituais nos traz, mas a partir da nossa atração. Respeitar o horário de início e término da reunião, disciplina, porque é um comprometimento. A espiritualidade tem muito o que fazer. Não vai ficar esperando a nossa boa vontade, a nossa lentidão, o nosso desânimo, porque tem outras almas para serem amparadas. Então ele respeita também o nosso momento. Não querem fazer tal? Vamos fazer, mas não com a assistência dos espíritos superiores, porque eles têm muito o que fazer. Então a gente tem que ter o nosso comprometimento com o culto do Evangelho no Lar. E, para finalizar, utilizar a linguagem adequada aos participantes, né? É um cuidado que a gente tem que ter, porque a literatura espírita, ela como falamos, né, vários estilos, né? Vários autores, então cada um com seu estilo. Então uns têm uma linguagem mais
rebuscada, né? Evoluída, tal, desenvolvida, e muitas das vezes surge aquela pergunta: mas o que é isso mesmo? Então, voltemos, né, à literatura simples, à explicação simples, para que cada um participante ali possa compreender, não ficar dúvida daquele item que foi estudado. Reforçando o pedido, nós somos agora agentes, propagadores do culto do Evangelho no Lar, porque a gente relembrou, nada novo, eu acredito que não falei nada novo, só relembrei, né? Então, o Dr. Bezerra nos pede para repassar aí, e a gente sempre está de prontidão para esclarecer, auxiliar os nossos irmãos. E finalizamos com o próprio Dr. Bezerra, no Temas da Vida, nos falando o seguinte: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã, nós falamos aqui, célula máter da sociedade, a família, instituição sagrada. Cuidemos da nossa família, porque quando nós cuidamos da nossa família, quando nós desenvolvemos sentimentos, virtudes, nós estaremos automaticamente cuidando de quem? Da sociedade. Porque quando a sociedade está doente, desequilibrada, desajustada, certamente é porque as famílias estão. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos a boa convivência no nosso lar, encaminhando os nossos pequenos, esses espíritos maravilhosos que Deus nos concede como filhos, para conduzir na senda do bem, estamos oferecendo à sociedade um cidadão de bem, uma alma que vai servir de instrumento da espiritualidade para transformar a Terra num ambiente melhor, num planeta melhor e regenerado. Filho de Deus, venham seguir o caminho nesta terra que nos acolhe com carinho. É a família que formamos com a grande missão, nos amarmos sempre mais como irmãos. Nós cantamos, embalamos a esperança, na pureza de viver como crianças. É a família que formamos com a grande missão, nos amarmos sempre mais como irmãos. Vamos que vamos, Jesus à frente, porque na casa de luz e esperança ninguém fica para trás. Uma boa noite a todos, gratidão.